Mateus capítulo 24, versículo 11. Os irmãos que estão nos ouvindo pelo YouTube, pelas rádios, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Os irmãos que estão nos visitando, é um prazer muito grande. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Nós vamos ler só esse versículo no momento. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale conosco esses dias. Ilumine a nossa mente, nos conduza ao arrependimento, nos livre de todo engodo, anzol de Satanás, para que nisso o nome do Senhor receba fama. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Inicialmente, eu queria pedir aos irmãos o seguinte. Talvez você colocar o seu celular no silencioso ou no modo avião, tá? E eu queria pedir muito aos irmãos para não faltar no culto esses dias, principalmente nos domingos. Nós vamos falar alguns dias, eu não sei quantos, sobre falsa igreja, falsos profetas, tá? Então, e um assunto sempre ele vai estar muito ligado com o outro. Quando que nasceu esse desejo de falar sobre falsos profetas, falsas igrejas, heresias, falsas doutrinas? Quando eu estava estudando para o Pai Nosso. Quando você chama, quando você ora, Senhor, que venha o teu reino. O teu reino, inicialmente, ele fala de uma vinda literal de Cristo, escatológica, Jesus vindo nas nuvens para buscar a sua igreja. De uma maneira pública, não escondida. De uma maneira pública, todo olho verá. Todo olho verá. E, primeiramente, os mortos ressuscitarão, e depois nós nos encontraremos com eles em corpos glorificados. Essa é a vinda de Cristo literal. Quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos orando para que Jesus venha, para que Ele venha. Mas quando nós oramos também que venha o teu reino, nós estamos orando para o reino de Deus vir no coração dos homens, a expansão do reino. E quando o reino se expande, quando o reino começa a crescer, ele encontra o quê? Ele encontra opositores. E hoje, e não apenas hoje, mas desde o nascimento da igreja, sempre a igreja tem encontrado opositores em relação a falsos profetas, falsos mestres, heresias, falso ensino. Desde o seu nascimento, Jesus, no seu sermão escatológico, quando Jesus está falando sobre os sinais, sobre aqueles eventos que denunciariam para nós a sua vinda. Olha, quando acontecer isso, acontecer aquilo, é porque a vinda está próxima. E Jesus, ele é bem direto nessa. Ele fala assim, ó, surgirão muitos. Ele não fala assim, surgirão falsos profetas. Ele fala assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão, e não serão poucos. Não vai ser uma meia dúzia que eles vão enganar, não. Eles enganarão a muitos. E quando você pega o Novo Testamento, e você vai ler o Novo Testamento, basicamente, cada carta é uma defesa, ali mostrando talvez um engodo, um ensino herético, um falso mestre, combatendo um falso ensino. Você pega a primeira, segunda e a terceira carta de João, João trabalhando contra o gnosticismo que queria entrar dentro da igreja, que Jesus, ele era um ser só espiritual, que ele não era em carne, que quando ele ressuscitou só de uma maneira espiritual, e ele não teria ressuscitado em carne. Isso era uma heresia que nasceu, e João escreve as 3 primeiras cartas combatendo essa heresia, mostrando que Cristo, ele ressuscita de uma maneira plena, sabe, em carne, e ele sobe em carne. E isso foi uma das heresias que começou a nascer na igreja, que Jesus tinha ressuscitado só de uma maneira espiritual. Pasmem, o ministério Voz da Verdade não aceita que Jesus morreu na cruz, que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. E aí, nós ficamos assim. E aí, quando a gente vai tratar desses assuntos, falsas doutrinas,
né, falsos profetas, a gente tem que fazer com respeito muito grande, porque em uma falsa igreja existem pessoas sinceras e pessoas amadas que estão sendo enganadas. Então, quando tem membros que não gostam desse tipo de pregação, tem membros que não gostam. Deveria estar falando de outra coisa. Deveria estar falando de outra coisa, está falando mal das igrejas. Nós não estamos falando mal de igrejas. Eu não vou falar mal de igrejas. Eu vou falar falsas doutrinas, falsos profetas. E isso não quer dizer que nós não amamos as pessoas. Pelo contrário. Tiago, ele nos escreve assim, Tiago capítulo 5, versículo 19, ele fala assim: irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, pegado um caminho, desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, se a pessoa pegou ali um caminho errado, pegou um desvio, pegou um caminho errado, está numa falsa igreja, está seguindo uma seita, a nossa pregação é para salvá-los, não é para condená-los, não. A nossa pregação é como se fossem cordas tentando trazê-los para a verdade. Então, eu já vi vários pregadores pregar sobre isso, né? E às vezes faltar até com um pouco de respeito com as pessoas. Não. Nós amamos as pessoas. Jesus ama as pessoas. Mas a falsa doutrina, Jesus odeia. O falso ensino, Jesus odeia. Ele odeia. Aquilo que está sendo ensinado de maneira errada, ele odeia. E nós vamos ver isso na palavra. Nós vamos ver o quanto ele odeia. Amém? E por que pregar isso nesses dias? Porque a igreja sempre, de tempos em tempos, tem que pregar. A igreja de tempos em tempos, sempre ela vai ter que chamar atenção para isso. Sempre ela vai ter que chamar atenção para a sã doutrina, para a palavra pura, simples evangelho, o evangelho simples, mas que é a salvação do homem. Amém? Que é a salvação do homem. No livro de Apocalipse, nós encontramos 2 vezes um termo, né, que nós somente encontramos lá: sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. No capítulo 2, no versículo 9, e no capítulo 3, no versículo 9, nós vemos João escrever sobre a sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga de Satanás? Né? Olha só para você ver. No capítulo 2, versículo 9. Conheço as suas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga de Satanás? Sinagoga de Satanás é um grupo religioso que tem um coração obstinado em perseguir os filhos de Deus. Eles se levantam para perseguir a igreja de Deus. Às vezes as pessoas falam assim e pensam desse jeito. Eu já vi muita gente pensar desse jeito. Não, Satanás ele só vem ali para dividir e causar divisão. Irmãos, o diabo, ele junta pessoas. Ele reúne pessoas. Ele faz grupo de pessoas. Satanás, ele faz o grupinho dele. Às vezes você vê isso na prática. Pessoas que nunca conversaram uma com a outra, que nunca tiveram contato uma com a outra, elas se encontram, e um começa a murmurar para o outro, e começa a murmurar, e começa a reclamar, e começa a falar, e o outro começa a murmurar também, e aí chega outro e começa a murmurar também, e aí quando você vê, tem 3, 4 pessoas murmurando, igual aquele grupinho ali do deserto, que foi engolido pela terra, e eles estão reclamando, e eles estão murmurando, aí chega um ponto, eles murmuram tanto, que aí eles vão e fazem um montinho. E aí eles se levantam contra a obra de Deus. E começam a perseguir. E começa uma perseguição mesmo. E perseguem mesmo. Isso é uma sinagoga de Satanás. Isso é um grupo de Satanás. Servos de Satanás.
E a primeira coisa que nós vamos estudar nesses dias é esse povo, os servos de Satanás. Os servos de Satanás. Quem são os servos de Satanás? Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia aí. Em 1 João, capítulo 3. Versículo 10. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Talvez você não tomou ciência disso. Talvez você já leu esse versículo. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte. Olha só. Nisto, 1 João, lá perto do Apocalipse, 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. E os filhos de quem? Primeiro são manifestos os filhos de Deus. E o segundo é filho de quem? Pesado, não é? Mas é assim que a palavra de Deus trata. Não existe filho sem pai no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe filho sem pai. Não existe. Aquela pessoa que talvez não tenha o nome do pai na certidão de nascimento. Não sabe quem foi. Não sabe quem foi. Pasme, eu já trabalhei em processo que teve que fazer 5 exames de DNA e não acertou o pai. Não acertou o pai. E o juiz ficava assim, mas naquele dia a senhora não se lembra de ter ficado com mais alguém? Já tinha feito 5 exames de DNA e não tinha descobrido quem era o pai. E ela estava se esforçando para lembrar. No mundo espiritual isso não acontece. No mundo espiritual isso não acontece. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Pronto. Não existe um meio termo. Não existe. A palavra de Deus trata de jeito. Amém? Não sou eu, não somos nós, não é a igreja que trata de jeito. A palavra de Deus faz essa divisão. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de demônio. É pesado, mas é real. Me desculpe. Não me desculpe, tá? Estou falando a verdade. Não tem que pedir desculpa para falar a verdade. É real. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio do Espírito Santo de Deus e adora a Deus, ou você está sob influência demoníaca. A Bíblia trata de jeito, a palavra de Deus trata de jeito. É por isso que esse assunto é muito sério. É por isso que ele é seríssimo. E aí nós continuamos. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Pronto. João fechou o caso aqui. Ó. Não ama a justiça, não ama aquele que é justo, não consegue amar um irmão, não consegue perdoar. A maior prova da sua conversão para você mesmo e para o mundo é a capacidade de perdoar. Deus é perdoador. Se você não consegue perdoar, é porque certamente não nasceu de novo ainda. Mas você não me entende, você não sabe o que eu estou passando. Eu não, mas Jesus sabe. E a ordem dele é, se você não perdoar, você não recebe perdão de pecados. Então, não tem como espernear muito nessa área. Não tem jeito. Irmãos, Satanás tem os teus servos. Assim como Deus tem os teus servos, Satanás tem os seus servos. E sabe aonde Satanás mais gosta que seus servos fiquem? Na rua? Na esquina? Não, dentro dos templos. Dentro dos templos. Os seus servos mais eficientes não são aqueles que talvez estão lá longe, não. É os que entram, muitas vezes, dentro de uma congregação. Aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que não conheceram, aqueles que não viram Jesus sentado em um alto sublime trono, sabe? E olharam para si e disseram assim, ai de mim, eu sou pecador e moro no meio de um povo, sabe, pecador e de lábios impuros. Não, eles se acham bons, eles se acham perfeitos. Eles se acham merecedores do céu.
Eles não precisam se arrepender dos seus pecados. Eles não fazem nada de errado. Eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Eles são perfeitos. E quando eles entram dentro de uma igreja, eles não entram para sentar como se diz, ficar quietinho lá. Não, não, não. Quando um servo de Satanás entra numa igreja, ele quer destaque. Ele entra para aparecer. Ele entra para atingir a confiança de todo mundo e ele quer aparecer. Ele não é humilde, não. Ele não é humilde a ponto de chegar numa congregação e criar uma comunhão santa com os irmãos e servir para glorificar o nome de... Não, não. O servir dele é para glorificar o nome dele mesmo. É porque ele é muito bom. É muito bom. Pasme, eu já conversei com pessoas, hoje não estão aqui na igreja mais, mas que chegaram para mim e falaram assim: ah, aquela igreja ali já não é para mim mais não. Uai, por quê? Por quê? Ah, não, eu preciso de ir para uma igreja maior, uma igreja, né, que tenha mais gente, uma igreja onde o meu ministério ele vai florescer mais. E eu fiquei assim, maneira. Porque eu sou muito cético nesse caso. Eu falei assim, não, baixa a bola aí. Pode baixar a bola. Isso é engodo, isso é orgulho, isso é satânico, isso é demoníaco. Não falou com aquela vontade assim de servir, de jogar sementes e ser um instrumento nas... Não, quer aparecer mesmo. Quer aparecer. A questão é aparecer. E aí você vê que tem um princípio demoníaco nisso. Quando a glória não é para o nome de Jesus, quando a glória não é para a fama do nome de Jesus, demônios estão agindo por trás disso. Demônios estão agindo por trás disso. Quando quer a glória para o nome, quando quer que o meu ministério apareça, que o meu ministério cresça, ai, ai, ai. Estamos num caminho errado. Estamos num caminho errado. Pegue sua Bíblia em Atos. Capítulo 5. Nós vamos ver 2 servos de Satanás dentro de uma igreja. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Esse aqui, irmãos, é um exemplo bíblico de quando Satanás, ele une 2 pessoas para atacar a igreja. Ele uniu 2 pessoas. E ele uniu um casal. Uniu um casal para atacar a igreja. Olha só. Vamos ler o versículo 36 para você entender. No 4:36. E aí a gente começa no capítulo 1. Diz assim: a oferta de Barnabé. Os irmãos encontraram? 4:36. Diz assim, ó: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, o pai da consolação, que quer dizer filho da consolação, né? Filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo, vendeu um imóvel, pedaço de terra, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu um terreno e deu o dinheiro integralmente, todo. Ele deu o dinheiro todo do terreno e trouxe como oferta na igreja. Trouxe como oferta. E os apóstolos não pediram. Os apóstolos não pediram. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e homens cheios do Espírito Santo são generosos. E ele vendeu o terreno e ele sentiu no coração de dar todo o dinheiro para a igreja. E ele deu. Aí, preste atenção, capítulo 5, versículo 1. Só para os irmãos entenderem. Entretanto, olha só, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, olha, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. A mulher dele sabia que o homem estava pecando e não fez nada.
Ela estava em comunhão com ele no pecado. Olha só. Vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ele está perguntando assim: por que você vendeu? Não era sua? Você era obrigado a vender? Não, era não. E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? O dinheiro era seu. Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Pedro vai perguntar para ela. Era o momento dela falar a verdade. O marido dela tem pecado. Ali está um líder da igreja. Ali está a liderança da igreja. O pecado está, Satanás tinha entrado no coração dele. Ela sabia. Mas agora era a hora, agora era o momento dela falar a verdade, esse é o momento dela se arrepender. E falar assim: não, me perdoe, que o Senhor nos perdoe, nós mentimos, nós fizemos isso só porque Ananias foi lá e vendeu e deu tudo, e aí nós queríamos parecer com Ananias, nós queríamos copiar Ananias, mas deu aquele desejo no coração de reter parte do dinheiro, e falamos que estávamos dando tudo também, para aparecer, só para aparecer. E está vendo a misericórdia, está vendo a graça de Deus, irmãos? Esse era o momento que ela deveria se arrepender. Deus está dando uma chance para ela. Deus está dando uma chance para ela. E olha só. Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Confirmou a mentira. Satanás está se manifestando na vida dela. Ela está mentindo à liderança da igreja. Ela está mentindo para a igreja. Ela está mentindo para Deus. Ela está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Então Pedro disse: porque vocês entraram em acordo, para tentar o Espírito do Senhor, eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a sepultar ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Servos de Satanás são pessoas que estão dentro da igreja, mas permitem que Satanás encha o seu coração. Enche o seu coração. E eles fazem acordo entre si. Talvez eles fazem grupinhos entre si. Às vezes é um casal, às vezes é uma família inteira que está aceitando o engodo de Satanás. E eles não mentem. Eles não mentem só na esfera material, física. Eles estão mentindo no mundo, eles estão mentindo no mundo espiritual. Eles estão mentindo para Deus. Para Deus. E por que eles estão mentindo? Eles estão mentindo porque eles querem parecer com Ananias. Com Barnabé, desculpa. Eles estão mentindo porque eles querem parecer com Barnabé. Eles querem parecer com ele. Ele deu uma oferta. Não.
Certamente quando ele deu aquela oferta, irmão, era uma grande oferta. Era uma grande oferta. A gente estuda, né, os dicionários e os comentários falam que era uma grande oferta. E aquela oferta era para ajudar a igreja. E ele dá inteira. E aí, certamente, a igreja encheu o coração de alegria. E os irmãos ficaram cheios de alegria. Só que aí, tem lá Ananias e Safira olhando e vendo aquilo. Certamente assistiram aquilo. E quiseram o quê? Copiar. Servos de Satanás querem copiar os filhos de Deus. Servos de Satanás, eles vivem tentando copiar os servos do Senhor. Eles querem ser mais espirituais. Eles querem ser mais profundos. Muitas vezes eles querem falar mais bem. Eles querem aparecer, eles têm que aparecer. Servos de Satanás, irmãos. Eles não entram numa congregação para ficar sentado, quietinho, caladinho. Não, eles querem aparecer. Eles querem, muitas vezes, assumir. Irmãos, tem uma grande igreja está passando por um problema seríssimo aí. Um dos seus pastores abusou sexualmente de uma criança. Isso saiu em todos os jornais. O que o líder da igreja fez? Não, ele não é pastor. Irmãos, se ele está em cima do púlpito, ele pode até não ser um pastor consagrado. Mas se ele está em cima do púlpito ensinando, há uma confiança nele. Há uma confiança nele. A defesa não é essa. A defesa é, a culpa é nossa. Nós erramos. Nós confiamos em quem não deveria confiar. Nós confiamos num servo de Satanás. Sabe por quê? Porque o servo de Satanás, ele entra dentro da igreja, ele continua vivendo pecados ocultos na vida dele. Ele entra dentro de uma igreja, ele continua acessando pornografia, ele continua adulterando, ele continua cantando as mulheres da rua, ele continua talvez batendo a mulher dele escondido. Servos de Satanás são de jeito. Eles estão dentro da igreja e eles não mudam. E na maioria dos casos eles querem aparecer. Eles querem luz, eles querem púlpito, eles querem microfone, eles querem oportunidade. Eles querem estar na frente. Servos de Satanás são de jeito. São pessoas que Satanás vai lá e coloca no coração dele assim. Não, você não precisa dar crédito o que aquele pastor está falando. Não, as coisas não são desse jeito. Começa assim. Comece com pequenas coisas. Não, isso é religiosidade demais. Isso é religiosidade. Você lê a Bíblia todos os dias, você está cansado, você levantar mais cedo todos os dias para você ler a Bíblia. Isso é muita religiosidade, não precisa disso não. Servos de Satanás, eles querem ficar dentro da igreja, para se parecer, para se misturar com os servos de Deus. Com os servos de Deus. Mas o seu coração é cheio de orgulho, é cheio de luxúria, é cheio de pecado. A sua boca é cheia de pecado. Aqui na igreja ele canta, lá na casa dele ele fala palavrão o dia inteiro. E ele xinga o dia inteiro. E qualquer coisinha está falando palavrão. E ele profere. Servos de Satanás, eles chegam aqui na igreja, no momento da pregação eles ficam caladinhos. Quando eles saem na rua, eles começam a proferir mentiras. Para às vezes ganhar um pouco mais. Eles falam mentiras. E vem essa vida. E já tem 10, já tem 15 anos. E eles falam mentiras. Mas aqui dentro, eles querem se parecer com Ananias e Safira. Eles querem se misturar na alegria, na comunhão da igreja. Mas eles são falsos. Eles são falsos. Eles são mentirosos. Eles amam a luxúria. Eles amam o adultério. Eles amam os aplausos. Sempre eles querem ser aplaudidos. Eles querem ser vistos. O servo do Senhor, a glória é para o nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Servos de Satanás. Olha só. Servos de Satanás, eles são cheios de demônios.
Quando Pedro chega para Ananias, ele pergunta: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Eles são cheios de demônios. Cheios de demônios. Servos de Satanás são marcados pela mentira e pecados ocultos. Servos de Satanás estão... Agora, esse aqui é um aviso, né? Esse aqui é um aviso. Servos de Satanás, eles estão muito mais próximos do juízo de Deus do que eles imaginam. Muito mais. Quando nós vemos Ananias mentir na presença de Pedro, mentir para a igreja, uma mentira para a igreja, é uma mentira para Deus. Para quem que ele está falando a mentira? Para quem? Para Pedro, não era? Mas Pedro fala assim: por que você mentiu para Deus? Para que você está tentando o Espírito Santo de Deus? E o que aconteceu? Ele morreu. Literalmente. Ele caiu morto. E chega a sua esposa 3 horas depois, e nós vemos a graça de Deus dar uma chance para ela, e o que ela faz? Ela confirma a mentira. E o que aconteceu com ela? Ela morreu. Servos de Satanás, eles estão muito mais próximos do juízo de Deus do que eles imaginam. Abra sua Bíblia em Apocalipse, só para os irmãos verem. Em Apocalipse nós temos um caso, Apocalipse capítulo 2. Em Apocalipse nós temos um caso de uma profetisa, uma mulher que se intitulava como profetisa. E nós não sabemos o nome dela. Mas no livro de Apocalipse, lá no versículo 19, ela recebeu o título de Jezabel. Recebeu o título de Jezabel. Devido ao que ela estava fazendo dentro da igreja. E olha só. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 23. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que a letra está muito pequena aqui. Eu estou tendo uma certa dificuldade aqui para ler aqui. Deixa eu achar aí na Bíblia. Capítulo 2, versículo 19. Olha só. A carta à igreja de Tiatira. Conheça as suas obras, as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus conhece a igreja? Jesus conhece a igreja? Jesus sabe tudo que está acontecendo na igreja, irmãos. Tudo. Jesus sabe tudo que está acontecendo na igreja. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A igreja de Deus. Deus sabe tudo que está acontecendo. Tudo. Conheça as tuas obras. Tenho, porém, contra você, o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Jesus sabe que tudo que está acontecendo na igreja. As coisas boas e as coisas ruins. Sabe tudo. As boas obras e as obras ruins. Tenho contra você uma coisa. Você está tolerando essa mulher ensinar aí. Ela tem se intitulado como profetisa. E você tem... Jesus está falando com a igreja. Com a igreja. Olha só. O juízo de Deus. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Você não, para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Safira. Deus é graça. Deus está dando tempo. Deus está dando tempo, graça. Deus sabe que está errado, Ele está assistindo tudo, e estou dando tempo para você se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Olha só, continuando.
Eis que farei. Às vezes as pessoas acham que nós vivemos, né, na hipergraça e que é uma bagunça. Não. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram. A parte da igreja que seguiu o ensino dela, que se envolveu na prostituição, que se envolveu no adultério espiritual, comendo coisas que não eram convenientes, se relacionando com ídolos. Olha só, fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O pecado tinha uma fonte, e a fonte era um ensino, e o ensino era errado, e estava ali naquela mulher que recebeu o título de... Esse não era o nome dela, isso foi um título, Jezabel. Faz referência à esposa de Acabe, aquela mulher fenícia, que ali tinha os seus 450 profetas de Baal, e queria matar os servos de Deus, e levou o coração de Acabe, o rei, a cultuar outros deuses, e a sacrificar outros deuses, e se misturar com outros deuses. Versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Vou falar uma coisa aqui, talvez pareça um pouco pesada, mas é real. Pegue lá 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que todas as vezes nós lemos na ceia. Domingo que vem nós vamos ler ele. Deus mata. Deus mata, viu? Não é só comer que mata, não. Deus mata. Tá? Você pega ali o 1 Coríntios capítulo 11... A igreja de Corinto não estava valorizando a ceia. Na hora da ceia se embriagavam. Uns comiam demais, outros comiam de menos. Sabe, e havia a ala dos pobres e a ala dos ricos. Pega o capítulo 11 e lê para você ver. E aí o apóstolo Paulo está ensinando a igreja. Não, irmãos, a ceia não é assim não. A ceia é o corpo. Aquilo que eu recebi do Senhor também vou ensinar vocês agora. E ele fala assim, e no final, ele fala assim, e por isso que há entre vocês muitos o quê? Fracos e doentes, e alguns que já morreram, que dormem, que já morreram. Aí é morrer mesmo. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas. Não brinque com a igreja de Deus. O evangelho é uma coisa simples. Eu falei isso domingo passado. O caminho está livre, o caminho ele é vivo, ele é Jesus. Ele foi rasgado, e quando nós falamos que foi rasgado, nós não estamos falando do véu lá do templo, nós estamos falando da carne. O sangue foi derramado. O caminho está livre, mas ele é santo, ele é puro. O caminho continua sendo santo, ele está aberto, mas ele é santo. Não brinque, não brinque, não brinque. Uma das coisas que mais prolifera hoje, que mais cresce hoje em nosso país e talvez em todo o mundo, são falsas igrejas, falsas doutrinas. E eles são carismáticos. Quando eu falo carismático, assim, eles fazem de tudo para agradar a pessoa. A pessoa fica ali pelo agrado, não fica ali pela verdade. Quer ser livre? Só Jesus pode te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que adianta te bajular aqui nessa terra a vida inteira, 70, 80 anos, e depois você ir para o inferno? O que adianta? O evangelho te confronta. O verdadeiro evangelho, uma vez ou outra, ele vai te confrontar. Porque você está em processo de santificação. É um processo, é um ato e é um processo. Então, meu filho, uma vez ou outra, a palavra de Deus, ela vai te cortar. Ela vai te cortar, porque o objetivo é você ficar parecido com Jesus. E ficar parecido com Jesus dá um trabalho, leva tempo. Leva tempo. É muita coisa
que precisa de transformação na nossa vida. É muita coisa. Não brinque. Não brinque. Não brinque. Não deixe Satanás colocar coisas no seu coração. Não deixe Satanás ficar soprando coisas no seu coração e você aceitar tranquilamente. Não, não, não. Satanás tentou plantar uma semente no seu coração, como tentou plantar na vida de Ananias e Safira. Repreende esse negócio aí. Você seja um servo do Senhor, não seja um servo de Satanás. Não seja um servo de Satanás. Não aceite isso para a sua vida. Não aceite isso para a sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida completamente ao Senhor. Entregue a sua vida por inteira ao Senhor. Não seja um servo de Satanás. Não queira viver uma vida de aparência só para aparecer. Não queira luzes para você. Deixe o Senhor, Deixe o Senhor aparecer na sua vida. Esteja crucificado com Cristo Jesus. Que você morra. Que você morra. Que talvez algum dos seus sonhos tenha que morrer. Nós vivemos na geração dos sonhos. Todo mundo quer ter sonho. Coisa boa. Faça planos. Sonhe. Mas alguns sonhos não vão se conquistar na sua vida. Não vão. Tá? Eu estou falando isso porque eu estou sendo sincero com você. Há planos que você faz que Deus vai colocar a mão e eles vão se concretizar. Há planos que você faz que Deus vai falar assim, não. E aí, meu filho, a porta que Deus fechar, ninguém abre. Ninguém abre. Mas aquilo que Ele falar, aquilo que Ele declarar na sua vida, a porta que Ele abrir, ninguém vai fechar. Amém? Mas não se engane. Essa vida que você tem hoje não vai ser, não será a sua melhor vida. Não será. Você vai passar por tribulações nessa terra. Você vai passar. Vai passar. E somente os servos de Deus reconhecem isso. Os servos de Satanás reconhecem isso não. Tá? E é por isso que o juízo está à porta. O juízo está iminente. Está iminente. Então, Salmo 73. Às vezes você olha para o ímpio, para aquelas pessoas desonestas, e vê que eles estão prosperando, e estão enriquecendo, e você fica assim, chateado, contrariado. Pegue lá para você ver o final do Salmo. Pegue lá para você ver. Qual que vai ser o final dessa história? Dá uma lida lá para você ver. Qual que vai ser o final? A igreja que Satanás, deixa eu ver aqui. Como que a igreja responde ao ataque de Satanás? Um ataque desse como de Ananias e Safira. A igreja está em comunhão. Uma comunhão tremenda. Vem um casal e quer se parecer com os servos do Senhor. Orgulho. Vontade de parecer. Como que a igreja responde ao ataque de Satanás? Pegue sua Bíblia em Atos, deixe ela aberta em Atos. Capítulo 5, versículo 12. Como que a igreja responde a um ataque de Satanás? Satanás entrou no coração de um casal. Eles se tornaram servos de Satanás. Eles mentiram à igreja, eles mentiram para a liderança, eles mentiram para Deus. E o juízo de Deus veio sobre os dois. É um ataque interno do diabo. É um ataque interno. Versículo 12. O que a Bíblia diz? Olha só. Muitos sinais. Deu temor, não deu? Versículo 11. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Irmãos, a igreja continua pregando o evangelho. Tem ataque? Tem. Como que ela continua? Pregando o evangelho. Ela avança. Ela não para. Ela não para. Número 2. Ela evangeliza. Mesmo diante dos ataques de Satanás. Ela continua evangelizando. Versículo 14. Olha só. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres. O que a igreja continua fazendo?
mesmo diante dos ataques de Satanás. Continua evangelizando. E o que continua a acontecer? Continua crescendo. Eu sempre falo isso. Tem pessoas que têm medo de números. Nós não precisamos idolatrar os números, criarmos uma numerolatria. Não. Mas uma igreja, a igreja de Deus, ela enfrenta problemas, ela enfrenta ataques de Satanás. Muitas das vezes externos, uma cultura louca querendo nos invadir. Muitas das vezes internos, Satanás entrando no coração de pessoas. Um ataque interno. Mas a igreja de Deus, ela continua a crescer, irmãos. Ela não para de crescer por conta disso. Ela avança. Ela avança. Amém? E não é para a glória de homem, não é para a glória de placa de igreja. Não, irmãos, nós precisamos deitar a cabeça no travesseiro e sonhar, quebrando as paredes desse templo, levando eles até o final da rua, e esse templo lotado de pessoas se derramando, se enchendo do Espírito Santo de Deus, jovens dessa cidade sendo libertos das drogas, da prostituição, da pornografia, do alcoolismo, trazendo fama, e as pessoas glorificando, sabe, e exaltando o nome de Jesus, e nós com uma montanha de problemas para resolver, mas a igreja cresce. Uma montanha de problemas, mas a igreja cresce. Esse é o caminho normal de uma igreja que está alicerçada na palavra. Ela cresce, ela vai ter problemas externos, internos, mas ela cresce. Porque é para a glória e pela glória de Deus, e não é pela nossa. Não é pela nossa capacidade. Não é pela nossa capacidade. Os irmãos estão me entendendo? Não é pela nossa capacidade. Uma igreja, diante dos ataques de Satanás, ela continua atacando o inferno. Versículo 16. Olha só, vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram... A igreja enfrenta problemas. Mas o que ela faz? Ela continua atacando o inferno. É a guerra espiritual. O inferno tenta atacar, os demônios tentam atacar. E o que a igreja faz? Como que ela responde? Atacando o inferno. Curando, ministrando cura. Ministrando libertação. Impondo a mão nas pessoas e orando para que elas sejam curadas em nome de Jesus. Impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas e no nome e na autoridade do nome de Jesus, mandando que os demônios saiam, que eles sumam, que abandonem, que toda corrente satânica na vida dessas pessoas seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. A igreja continua. A igreja enfrenta problemas externos e internos, mas ela avança atacando o inferno. Ela avança atacando o inferno. Amém? Não brinque de ser crente, não brinque de ser cristão, não brinque de ser servo. Não brinque. Não brinque. Igreja não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Você não ama a sua esposa só aqui dentro do templo, ama ela na sua casa. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Quer pregar o evangelho ao mundo? Comece desse jeito. Comece dessa forma. Filhos, honre aos seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Faça tudo aquilo que o mundo não está fazendo. Leia a Bíblia. Ame a sua esposa. Cuide dos seus filhos. Seja submisso ao seu marido. Tudo aquilo que o mundo prega contra, faça. Faça. É assim que a igreja responde ao ataque de Satanás. É dessa forma. Satanás está por trás de toda falsidade. Toda falsidade. Toda falsidade. Toda máscara. Toda máscara. Toda máscara. Aqui na igreja é um santo. Em casa é um demônio. Satanás está por trás disso. Lá ele está se manifestando. Aqui ele fica escondido. Lá ele se manifesta. Lá ele se manifesta. Lá ela se manifesta. Lá ela, aqui dentro ela é submissa. Lá ela é insubmissa. Quem dá as ordens, quem bate o tamanco é ela.
Aqui ele não se manifesta. Lá na casa ele xinga a mãe. Ele xinga a mãe de palavrão. Ele bate a porta na cara da mãe. Isso é um demônio. Lá ele se manifesta. Lá ele se manifesta. Lá ele se manifesta. Não brinque de ser crente. Não brinque. Toda falsidade é uma manifestação diabólica. Toda falsidade é uma manifestação diabólica. Aprenda isso. Ananias e Safira é um exemplo para nós de falsidade, de manifestação diabólica. Chega lá com dinheiro. E irmãos, nós estamos no horário, mas só um minuto. Irmãos, imagine nos dias de hoje. Não vou falar nada não. Se eu falar alguma coisa, nós vamos perder 2 dizimistas. Afinal de contas, né, eles não estão dando tudo não, mas eles estão dando uma parte, né, e tem muita gente que às vezes nem dá nada. É desse jeito que Pedro trata? Não. Servos de Deus, a principal diferença deles é que eles não confiam, eles não esperam no materialismo, eles esperam no Senhor. Se Pedro fosse olhar para a situação como muitos homens olham hoje, ele olharia e falaria assim, mas não, calma lá, eles até deram, né? E se eu falar alguma coisa e eu perder os 2? E se eu for tratar do assunto e eu perder os 2? E se eu falar alguma coisa com Ananias, e Ananias fica chateado e for para outra congregação? Homens de Deus não fazem isso. Homens de Deus não fazem isso, não. Eles tratam das coisas como tem que ser tratada. Toda falsidade é uma manifestação diabólica. Fique de pé.